Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um pequeno aplicativo para entendimento de como funciona uma página HTML, página JSP, como mandar dados para uma página JSP para poder processá-la, pegar as informações de uma página e processar em outras páginas, ok? Então vamos lá, vamos acessar onde está instalado o Tomcat, unidade C2.Tomcat. Vamos na pasta onde fica os aplicativos web apps. Vamos criar um projeto aqui, ok? Botar exemplo 01. Vamos criar aquela estrutura mínima para o funcionamento de um aplicativo web Java. Webinf. Dentro de webinf mais duas pastas, que é a class, onde ficam as classes, e a pasta lib, onde ficam as bibliotecas, certo? A outra pasta necessária é o metainf, certo? E aqui vamos criar nosso primeiro arquivo, ok? Vamos colocar um txt normal, index, e mudamos a extensão do txt. Colocamos JSP. Pronto. Vamos criar agora o arquivo web.xml. Pasta webinf, podemos criar da mesma forma, com txt web.xml. Ok, eu vou abrir com Eclipse, vai demorar um pouco para abrir, que ele não iniciou. Outra coisa, enquanto inicia, vou mostrar a vocês. A pasta bin é onde ficam os executáveis que iniciam o servidor web. Nesse caso aqui já está iniciado o Tomcat, então não é necessário mais iniciar. Então vamos voltar a nossa pasta do aplicativo, do exemplo 1. Pronto. Então vamos criar nosso web.xml. Welcome file list faltou T. Welcome file list. Agora welcome file, certo? Aqui vamos colocar index.jsp. Vamos copiar aqui. E HTML, desculpa, index.html. São os dois arquivos que o servidor web vai executar se nós não colocarmos o caminho total dele especificando um arquivo. Então ele vai procurar na ordem esses dois arquivos, index.jsp e index.html. Então vamos para a edição do nosso index.jsp. Criar um head. Eu vou colocar sem nada nesse momento, que é um body. Dentro do body vamos criar o form, tá? Criando form. Action. O que é que o action faz? O action vai especificar para qual arquivo eu estou mandando as informações que estão dentro do form. No caso aqui eu vou colocar controle.jsp. Então o action ele diz para onde vai mandar os dados que estão dentro do form. No nosso caso é controle.jsp. E devemos também especificar qual método vai utilizar. Tem um get. O get é um método que manda as informações na URL. E o post ele não manda na URL. Isso é interessante usar o post para senhas e login, por exemplo. Vamos dar continuidade. Vamos colocar um label. Tá. Digite um número. Vamos colocar agora um input.
certo? O tipo vai ser texto e o name que vai ser num. Aqui vamos colocar um BR, salvá-lo. Pronto. O input, eu especifico aqui qual o tipo de dados que ele vai receber, que no caso é texto, e damos o identificador a ele, que é num. Que esse identificador vai ser usado na outra página que nós vamos enviar o formulário, que no caso é a página controle.jsp. Vamos ter que colocar um outro input. O type do input agora não vai ser text, vai ser submit. Submit envia informações, vai ser um input que, quando pressionado, envia informações para o local especificado no action. No caso é controle.jsp, beleza? O value, vamos colocar enviar, que esse value vai aparecer dentro do botão, certo? Vamos voltar à pasta, criar um outro arquivo, controle.jsp. Agora vamos abrir o controle aqui no Eclipse. Vou aproveitar a estrutura que já está pronta, copiar, apagar o form, deixar só a estrutura básica do HTML, tá? Agora vamos começar a utilizar código JSP. As tags que são necessárias para a utilização do código JSP são essas duas, certo? Então vamos colocar o tipo de dados, que é um string, o valor, que é o identificador, request get parameter. Isso pega, esse método ele pega os valores enviados através do form para essa página. No caso, o campo que a gente enviou através do form, tá aqui o form, o campo que a gente enviou foi esse input, tá? O identificador dele é num, ou seja, o get parameter ele pega o valor que está especificado no identificador do input. No caso do input aqui name a gente colocamos num, certo? Então aqui vamos colocar num. Então o get parameter ele vai pegar o valor que está nesse campo e vai adicionar a essa variável que é valor, beleza? Só que nós colocamos para receber um número. Esse método ele retorna um string, tá? Ele retorna um string que vai ser adicionado a essa variável valor. Então o que é que a gente faz para transformar esse string em número, para poder fazer algum tipo de processamento? Vamos criar outra variável com nome num e vamos usar a classe inteiro ponto phase int e colocar dentro dos parênteses qual a variável que queremos que seja transformada em um valor inteiro. No nosso caso é a variável valor, ponto, dos pontos, ponto e vírgula, aliás. Aqui também esqueci ponto e vírgula, senão não vai processar, beleza? Então com isso, se digitarmos vai ser
adicionado valor, vai ter o valor de 1. Então depois, com esse método aqui, vamos transformar esse string em um inteiro. No caso, se digitarmos 1, vai ser 1. Então podemos fazer algum tipo de processamento com essa variável num. Só para exemplificar, vamos usar um if, tá? Vamos colocar se for igual a 1. Vamos colocar um system ponto out ponto print ln. Vamos digitar um string, exemplo de envio de formulário, tá? Então os pontos. Podemos usar também outra forma, assim também ele vai ser impresso. Colocar, não precisa do ponto e vírgula nesse caso. E aqui embaixo vamos colocar outro valor, aliás outra variável. Vamos colocar uma variável, não, mas não vai ser necessário porque vai ter o mesmo valor de número, então não é necessário não, só um é suficiente para entender, tá? Então vamos lá. Instancio uma variável do tipo string. Utilizo o método getParâmetro do objeto request e especifico dentro dos parênteses qual campo eu quero capturar o valor. No caso, especificamos o num, que é esse mesmo identificador que temos aqui no iPut. E se eu quiser utilizar outro iPut, não tem problema. Vamos colocar aqui, por exemplo, e mudar aqui para nome. Aqui poderíamos também fazer a mesma coisa. Tá, um string nome recebe request.get, especifica o identificador do campo do iPut, que no caso é nome. Irá retornar para a variável nome o valor que foi digitado pelo usuário no iPut com o identificador name, que no caso é isso aqui, tá? Vamos rodar nossa aplicação para ver se está funcionando tudo certinho, certo? Vamos olhar no navegador, localhost, exemplo. Observem que aqui foi criado os dois input conforme um index.jsp. Primeiro input com o identificador num, segundo input com o identificador nome. Ok, vamos digitar 1. Então, imprimir 1 era para ter impresso a informação que nós colocamos aqui. Vamos ver. Ok, só alt, sem o system, só o alt. Vamos voltar ao formulário, digitar 1, pronto. Aqui imprimir a informação que nós colocamos aqui no alt print ln, exemplo mesmo. Vamos colocar um else para concluir, tá? Vamos colocar aqui outra informação: não foi digitado um número 1. Beleza? Vamos salvar. Vamos voltar aqui para o navegador, dar uma atualizada. Vamos digitar o número 5. Enviar. Não foi digitado o número 5. Número 1, aliás. Imprime número 5 conforme
tem nessa linha de código. Então aqui a gente encerra essa videoaula com esse exemplo. Vocês viram que é possível enviar informações de um formulário de uma página para outra página e nessa página fazer o processamento desses dados informados pelo usuário no navegador, certo? Então, lembrar que sempre temos que usar o form ou a URL para mandar informações para outra página JSP e nessa outra página JSP processar esses dados, como foi visto nesse exemplo. Então, até a próxima.